Tá, ok. Então, vamos começar hoje com a apresentação de hoje de monitoramento de contaminantes orgânicos utilizando o TOC. Prazer, eu sou Amanda Oliveira, eu sou gerente de produto da linha dos analisadores de TOC da Y Analytical, na Nova Analítica. Então, para essa apresentação de hoje, eu trouxe a seguinte agenda. Primeiro, eu vou apresentar a Nova Analítica, para quem não conhece ainda, né, a empresa. Abordar, então, o tema dos contaminantes orgânicos, uma breve teoria do carbono orgânico total, do carbono total e do carbono inorgânico. Vou explicar como que é feita a análise de TOC, a importância, né, de medir esse parâmetro, onde e para que, né, a gente mede o TOC, e apresentar brevemente os analisadores de TOC da Y Analytical. Então, a Nova Analítica, ela se localiza em São Paulo, mas nós atendemos todo o Brasil, e nós nos dividimos nas seguintes áreas. Na área de Life Science, que é voltada para a biologia molecular, na área de instrumentação analítica, que é a que eu faço parte, que todos os colegas nessa semana, né, que vão apresentar também fazem parte, a área de consumíveis e a área de serviços. Na área de serviços, então, nós temos técnicos especializados, tanto para instalação, treinamento, quanto também o pós-venda, manutenção, corretiva, preventiva dos equipamentos. A Analítica vai fazer ano que vem 30 anos no mercado, e ela tem mais de 200 funcionários. Então, aqui eu deixo o site, né, da Nova Analítica. Para quem ainda não acessou, lá vocês vão ter acesso a todas as linhas que nós trabalhamos. E também fica meu convite para vocês seguirem nossa empresa nas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn. Lá a gente sempre posta novidades, tanto de instrumentos quanto de análises, legislações, é bem interessante. E nossa missão, então, é fornecer produtos e serviços de qualidade para os laboratórios. Entrando, então, no tema de contaminantes orgânicos, de acordo com Cavalcante, os contaminantes orgânicos, eles são, então, um grupo de substâncias que, conforme a sua concentração em um compartimento ambiental, seja ele ar, água, sedimento, solo, ele vai conferir dano ao meio ambiente. Então, a presença de esgotos, com a presença de fármacos, metais, pesticidas, a própria matéria orgânica do manancial, presente, né, na água, junta, então, todos esses contaminantes orgânicos. E ele tem, então, suas origens antrópicas, né, pela ação do homem, né, pela agricultura, pelos resíduos industriais, domésticos, e biológica, que é a própria matéria orgânica da água, com a presença de ácidos úmicos e fúvicos. E a presença, né, desses contaminantes orgânicos no meio ambiente, ele pode ser a certo nível perigoso, né, pois ele é uma fonte de carbono, energia para um crescimento indesejável, biológico, né, ou ele também pode reagir com desinfetantes para formar subprodutos de desinfecção, que nós conhecemos como trialometano, os ácidos alfacéticos, que prejudicam a saúde humana e também de organismos aquáticos. E como que a gente monitora, então, esses contaminantes orgânicos, né? Nós temos alguns parâmetros que podem ser avaliados, um deles é a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, que é uma análise que demora em torno de 5 dias, né, onde a gente mede, então, a quantidade de oxigênio necessária para a degradação biológica dessas substâncias orgânicas. Porém, tem alguns interferentes, né, presença de sanitizantes, sais, nessas amostras vão causar, então, a interferência dos resultados. Nós também podemos avaliar a DQO, que é a demanda química de oxigênio. É uma análise que demora de 2 a 3 horas,
envolve, então, a digestão com ácido crômico, também tem alguns interferentes, como os nitratos, cloretos, íon ferroso, sulfetos, e ele vai medir, então, a quantidade de oxigênio necessária para oxidação dessas substâncias orgânicas. Já o TOC é uma análise muito rápida, em menos de 10 minutos, nós já temos o resultado, né, e é medido, então, toda a quantidade de matéria orgânica encontrada na água, sendo ela em suspensão, coloidal ou dissolvida. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que o TOC, ele vai conseguir trazer os resultados para mim de todos os contaminantes orgânicos presentes nessa amostra. Então, as frações de agrotóxicos, micro-organismos, fármacos, hormônios, a própria matéria orgânica natural. Ele não vai ser seletivo, ele não vai me dar qual é a quantidade de agrotóxicos, de micro-organismos, enfim. Ele vai me dar uma visão geral de quanto que eu tenho de orgânicos nessa amostra. Então, para a gente entender como que funciona a análise de TOC, eu vou passar por uma breve teoria dos conceitos. Então, o carbono total, ele vai abranger duas frações. O carbono inorgânico, que é a fração do carbono, dos bicarbonatos, dos carbonatos, do próprio dióxido de carbono presente na água, e do carbono orgânico total, que vai ser, então, essa fração orgânica. Ele vai se dividir em carbono orgânico purgável, que nada mais é do que carbono orgânico volátil, e o carbono orgânico não purgável, que então é a fração não volátil. Pela definição do EPA, né, pelo método 415.3, o TOC é a quantidade de matéria orgânica encontrada na água natural, e faz parte, então, desse parâmetro, avaliar as frações de TOC das partículas suspensas, coloidais e da própria matéria orgânica dissolvida. A origem do TOC, ela é diversa, né? Então, pode ser a própria matéria orgânica natural, compostos de gosto e odor, presenças de esgotos domésticos, industriais, sendo eles tratados ou não, presenças de micro-organismos, seus metabólitos, o escoamento superficial urbano ou rural, presença de fármacos, hormônios, pesticidas em geral, fertilizantes, fenóis, óleos, graxas, enfim, ele vai dar uma visão ampla de toda a fração orgânica presente nessa amostra. E como é feita, então, a análise de TOC, né? Primeiro eu vou abordar, então, a amostragem, né, para a gente iniciar. A amostragem é super simples, pode ser coletado diretamente no vial de vidro de 40 ml, sempre completando todo o volume do vial e vedando bem o vial para que não haja interação com CO2 atmosférico. Se, por exemplo, não realizar a análise no momento de coleta ou em até 24 horas, é necessário preservar essa amostra em ácido sulfúrico ou clorídrico em pH menor que 2, deixar refrigerado, então, normalmente coletar em frascos âmbar, também é importante. E tem a amostragem online, que então o equipamento, ele fica conectado no fluxo de água, né, no processo em si, e vai sendo coletado, então, alíquotas conforme o tempo que é necessário, né. Isso vai depender do tipo de conexão, né? Alguns pontos de estagnação podem interferir aí na amostragem, né? A presença de CO2. E como que é feita a análise em si, né? É muito simples. Os analisadores, eles vão converter, então, as moléculas orgânicas por meio de uma oxidação em CO2, e esse CO2 vai ser medido por um detector. Na UAE Analytical, nós temos dois tipos de oxidação. O persulfato via úmida, a 100 graus Celsius, e a combustão a 680 graus Celsius, com detecção de infravermelho não dispersivo. E para nós avaliarmos, então, a concentração de TOC, nós temos dois métodos. Um método direto,
onde eu tenho que minha fração de TOC ele vai ser igual à fração do NPOC, ou um método indireto, onde eu vou quantificar as frações de carbono total e carbono inorgânico separadamente, e o analisador vai fazer essa subtração entre as frações e vai me trazer, então, a quantidade de carbono orgânico total. O método direto, ele é aplicado para a maioria das aplicações, principalmente para amostras que contêm muito teor de carbono inorgânico, né? Porém, toda a fração do carbono orgânico purgável, que é a fração volátil, ela vai se perder nessa análise. Já no método indireto, nós temos, então, as frações separadamente. Então, para a gente avaliar a fração do carbono total, a amostra inserida, então, no equipamento, vai para o forno de combustão de 680 graus Celsius ou recebe o oxidante, né, o persulfato de sódio, e é aquecido a 100 graus Celsius, é formado o CO2 e detectado no infravermelho não dispersivo. E a fração orgânica, ela é acidificada com ácido clorídrico ou fosfórico. Então, esse CO2, ele é purgado, né, da amostra e ele é levado ao detector de infravermelho não dispersivo, onde, então, ele vai ser quantificado. E o equipamento, então, ele vai fazer essa subtração entre as frações de carbono total e de carbono inorgânico, trazendo, então, a fração de carbono orgânico total. E como que eu vou escolher o melhor método, né? Como nós todos sabemos, cada método tem seu pró e seu contra, né? Então, no método de TOC, no método de NPOC, que é o método direto, ele vai ser mais rápido, porque eu vou ter uma medição só, né, sendo feita, ele vai ter maior acurácia, maior precisão, e vai ser recomendado para a maioria das aplicações. Porém, ele não vai medir a fração do carbono inorgânico, né, e os voláteis, eles vão ser perdidos durante esse método. Já no método indireto, eu vou conseguir medir as frações separadamente, né, a fração de carbono total e carbono inorgânico, porém eu vou ter um maior tempo de análise, porque são duas frações, né, distintas, e ele vai ser ruim para altas concentrações de carbono inorgânico. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, considerando que nós tenhamos um equipamento que tenha um desvio padrão relativo de 2%, né, e uma água ultra pura, uma água purificada, que eu já saiba que o TOC dela é 50 ppb e o carbono inorgânico é 1000 ppb. Então, se eu for avaliar no método indireto, onde eu vou, então, o equipamento, né, vai calcular para mim a fração do carbono total e do carbono inorgânico, se eu fizer todas essas contas considerando o desvio padrão relativo, eu vou ter que a faixa do meu TOC, ele vai variar de 10 a 90 ppb. Já no método direto, que eu vou considerar a fração do meu TOC igual ao NPOC, se eu fizer uma análise só, o equipamento vai me dar, então, a fração de 50 ppb, referente ao TOC, com variação de 1 a 2 ppb. Dessa forma, então, né, para amostras que eu saiba já que minha fração de carbono inorgânico ela é muito alta, mais viável, né, a gente considerar, então, escolher, né, um método direto para essas análises. E qual que é a importância, né, da gente medir esse parâmetro de TOC? Bom, na farmacopeia brasileira, americana, japonesa, enfim, todas as farmacopeias, o TOC, ele é legislado, então tem as suas concentrações específicas para água ultra pura, água de injeção e água purificada, então é uma norma para a indústria farmacêutica. Na portaria 888, agora que foi publicada em maio, né, mês passado,
Ele não estabeleceu limites para esse parâmetro, apesar de a gente estar esperando, né, que ele entre, principalmente para a água potável. A EPA, né, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, desde 2012, já considera uma concentração de TOC que não deve ultrapassar 2 miligramas por litro, principalmente quando for adicionado cloro, né, na desinfecção, para diminuir, então, a formação desses subprodutos halogenados. E a Colômbia Britânica, né, no Canadá, desde 2016, também tem um limite máximo aceitável de 4 miligramas por litro, quando utilizada a desinfecção com cloro. Porém, é importante a gente ter em mente que esses valores de referência de TOC, né, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, eles vão ser diferentes, né, se nós adotarmos aqui no Brasil. Pois os Estados Unidos e o Canadá, ele consideram o TOC ligado à matéria orgânica natural da água. Já que no Brasil, né, a realidade das nossas zetas, como nós todos sabemos, nós já temos um reuso indireto não programado. Então, a presença de contaminantes orgânicos, ela é muito mais elevada. E também a gente pode avaliar o TOC em afluentes, efluentes, águas de reuso. A gente pode ter, então, essa fração orgânica para fazer o balanço de nutrientes de carbono, nitrogênio, fósforo, avaliar o carregamento orgânico, então, o que entra na minha estação de orgânico, depois do tratamento, quanto que está saindo de orgânico, correlacionar esse parâmetro com a demanda química de oxigênio, a demanda biológica de oxigênio, só que em tempo real, porque o TOC é muito mais rápido, então ele já vai me dar esse resultado de forma rápida para eu ter uma otimização e um melhor controle do processo. Então, como todos nós sabemos, os contaminantes orgânicos, eles variam, né, de acordo com o clima, com a localidade, né, a sazonalidade, podendo se apresentar complexados ou carregar metais pesados, né, outros contaminantes inorgânicos, que vão afetar o gosto, o odor e a cor da água, né. Então, aonde que a gente pode medir esses contaminantes, esse TOC em uma estação de tratamento de água, por exemplo, né? A gente pode medir na entrada da estação, né, para a gente saber quanto que está entrando, então, de orgânicos, após algum tratamento químico, após a filtração, alguns pontos estratégicos da distribuição, quando é realizado tratamentos com membranas, osmose reversa e sistemas de reuso. E é importante, então, a gente medir o TOC em estações de tratamento de água para a gente, então, avaliar a remoção desses contaminantes, né, para eu ter um melhor controle do processo. Então, otimizar, né, essa remoção, prevenir e proteger os equipamentos da estação, reduzir custos com coagulantes, oxidantes, ajustes de pH, e o principal é minimizar, então, a formação dos subprodutos de desinfecção. A gente sabe que os orgânicos, junto com o cloro livre, né, utilizado para pré-desinfecção, eles vão formar esses subprodutos de desinfecção, que são os cialometanos e os ácidos alacéticos, que são carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos e têm um valor máximo, né, permitido desses parâmetros. Então, as ETAs, né, no Brasil, a maioria delas, elas utilizam o tratamento convencional, que nós sabemos que não é suficiente para remover todo o TOC, né, além de favorecer a formação dos subprodutos, né, uma vez que o cloro, ele vai ser utilizado como o oxidante, o desinfetante. Então, como que a gente pode remover esse TOC nas estações de tratamento de água, né? A gente pode utilizar o carvão ativado, então, esses compostos orgânicos, eles vão absorver no carvão ativado, utilizar membranas filtrantes, nanofiltração, osmose reversa, e também utilizar um outro tipo de oxidante, né, a luz ultravioleta, o ozônio, por exemplo, né? E qual método vai ser melhor?
Tudo isso vai depender dos custos de implantação, de operação e manutenção, a própria realidade, né, dessa estação. Então, a gente sabe, né, como que é a realidade aqui do Brasil, né, diferente, então, de outros países mais avançados, já com tratamento. Vai depender também da qualificação dos operadores e realizar, então, resultados de tratabilidade. E também nós podemos medir o TOC em estações de tratamento de esgoto, então, na entrada da estação, antes do tratamento biológico, depois desse tratamento biológico, fazer esse balanço de carbono, nitrogênio, fósforo, que é importante, né, para o tratamento biológico, e também avaliar de forma real esse teor de orgânicos, não ficar tão dependente da demanda química e da demanda biológica de oxigênio, que são análises demoradas. Em relação, né, à correlação do TOC com esses outros parâmetros, que é a DBO e a DQO, nos Estados Unidos, na 40 CFR 133-104, o TOC ele já pode ser substituído quando for demonstrado um estudo de correlação a longo prazo com a DBO. E na Europa, o TOC ele é a opção preferida, pois o seu monitoramento não vai depender do uso de contaminantes muito tóxicos, né? E ele pode ser, então, já lá na Europa, ele já pode ser substituído também quando apresentado, então, uma correlação a longo prazo com a DBO. Mas é importante salientar que a correlação do TOC com esses parâmetros não é uma substituição, né? E sim uma correlação, pois a DBO e a DQO me traz os valores em miligramas de oxigênio por litro, já o TOC em miligramas de CO2 por litro. Esses estudos de correlação, eles devem ser feitos normalmente em torno de 1 ano, então se você já tem os valores da demanda bioquímica e da demanda química do seu efluente, por exemplo, você vai começar a coletar junto com essas amostras e fazer análise de TOC. Dessa forma, você vai conseguir ter um fator de correlação para o seu efluente. É importante também realizar esse estudo caso a caso. Eu não posso usar um fator de correlação que uma estação de tratamento de efluente utilizou, sendo que a minha estação é totalmente diferente, certo? Então, é importante avaliar na própria estação. E aqui fica uma questão, né, para pensarmos, né, se o nitrato, ele é expresso como nitrogênio, fosfato como fósforo, por que não expressar a matéria orgânica como carbono? E aqui, então, está a linha completa dos analisadores de TOC da Y Analytical. A Y Analytical, ela é uma empresa norte-americana, presente há mais de 45 anos no mercado, e nós estamos trabalhando, né, com 3 modelos de laboratório, que é o 1080, o 1030D e o 1030W, o modelo online, que é o 9210P, e o módulo de análise de sólidos, que é o 1030S. O modelo 1080, ele tem uma faixa operacional de 50 ppb a 2.000 ppm e possui uma diluição automática com um fator de 1 para 1.000. Né? A oxidação dele é combustão a alta temperatura, 680 graus Celsius, e a detecção, então, é infravermelho não dispersivo. Ele vai atender principalmente amostras com alto teor de particulados e sais, né? Ele tem um software intuitivo, tem um baixo custo, tanto o equipamento quanto a manutenção desse equipamento, né? Ele possui um amostrador automático de 88 posições, que ele fica abaixo do analisador, como vocês podem ver aí na imagem. Sendo assim, ele é compacto, não vai exigir muito espaço de bancada. E tem a opção de nitrogênio total,
um módulo de nitrogênio total que pode ser inserido nesse equipamento. O modelo 1030D, ele vai ter uma faixa de medição de 10 ppb a 30.000 ppm, e ele é D porque ele vai ter dois tipos de oxidação num único instrumento. Então, ele vai atender a oxidação via úmida, com persulfato aquecido, e combustão a 680 graus Celsius. É importante ter esses dois módulos, né, de oxidação, quando, por exemplo, laboratórios de serviços ambientais lidam com diversos tipos de análise, né? Então, alguns tipos de oxidação são melhores, né, com persulfato, e alguns, por exemplo, que tenham muita carga orgânica, né, é melhor com combustão. E isso, com esse equipamento, o analista pode escolher algum desses métodos, certo? E a medição é por infravermelho não dispersivo. O software dele é intuitivo, também um baixo custo do instrumento, de manutenção, tem um amostrador de 88 posições, tem a opção também do nitrogênio total. O 1030W é parecido com o 1030D, né, quanto à faixa de medição, que é de 10 ppb a 30.000 ppm, porém a oxidação dele é só por via úmida de persulfato aquecido a 100 graus Celsius. E a detecção é infravermelho não dispersivo. O software dele também é intuitivo, baixo custo do equipamento e de manutenção, possui amostrador automático de 88 posições, e também ele atende para a área farmacêutica, ele atende CFR 21, parte 11, com a qualificação de instalação, operação e performance. E o modelo online, que é o 9210P, ele vai ter uma faixa de operação de 50 ppb a 250 ppm, utilizando a oxidação via úmida aquecida, por persulfato, detecção de infravermelho não dispersivo, traz os resultados de forma rápida, precisa, não tem a necessidade de gás de arraste nesse equipamento, e você pode avaliar até 6 pontos de amostragem. E o módulo de sólidos, ele tem uma faixa de medição de 0,05 a 50 miligramas de carbono, né? Um método como você tem um frasco, então, um copo, né, de quartzo, você pesa, então, esse material sólido nesse copo, insere nesse módulo, onde vai sofrer, então, a combustão entre 500 e 900 graus Celsius, vai oxidar em CO2, e esse CO2, ele vai ser detectado no próprio infravermelho não dispersivo do TOC. Então, de uma forma geral, o TOC, ele é uma análise simples, rápida, ele é um parâmetro indireto para a presença de contaminantes orgânicos. Você consegue, com esse parâmetro, ter um monitoramento de desempenho do tratamento, uma melhor tomada de decisão. E os analisadores da OAI, ele vai atender todos os métodos exigidos, né, em diversas aplicações ambientais, farmacêuticas, enfim. E ele possui um baixo custo. Então, hoje eu quis apresentar brevemente para vocês, então, essa aplicação ambiental. Aqui fica o meu contato, o meu e-mail, o QR Code do meu LinkedIn. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me enviar, vai ser um prazer atendê-los. E antes da gente encerrar, eu gostaria de colocar duas questões aí para vocês, para eu conhecer um pouco melhor, se vocês já realizam essa análise. Queria saber se vocês estão conseguindo ver aí acho que sim, porque eu já tenho algumas respostas. Esperar mais um pouquinho para a gente entender, então, um pouco se vocês já conhecem a análise de TOC, já realizam. Esperar mais alguns minutinhos.
Ah, legal, o pessoal interagindo aqui, que já realiza, então, análise de TOC, principalmente para água de osmose, né, pré e pós-osmose, interessante, muito bom. Obrigada aí pela participação de todos. E outra perguntinha também, vamos ver aqui. Valores negativos, o que pode estar impactando. Gabriela, você é a mesma, deixa eu só ver aqui, se você... Falou sobre osmose reversa, isso, Gabriela, se for isso, se o seu TOC está negativo, é porque vocês devem estar utilizando, então, o TOC, o TC e o IC. Você vai ter que fazer pelo método do NPOC, se for. Ou se ele tiver a amostragem online, né, pode ser alguns pontos de estagnação que devem ser revistos, então, com a engenharia, tá? Depois, se você quiser me mandar um e-mail, né, desses valores, aí a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso para tentar entender, então, o que está acontecendo aí com você. Gente, eu gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês aqui. E fica, então, novamente aqui os meus contatos e o convite, então, durante toda essa semana, os gerentes de produto, né, dos diversos equipamentos da Nova Analítica estarão realizando apresentações, né, amanhã com a Elionice Pereira, que vai apresentar sobre analisadores automáticos, tá, de FIA, da UAI Analítico também. Agradeço muito, então, e tenham um bom dia. Muito obrigada.